Jesus diz: dou-vos aqui a fórmula para a cura. Vão agora e toquem-nos por mim. 2 de outubro de 2015. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Claire começou: o Senhor está conosco para nos instruir, abençoar e guiar na sua vontade perfeita para as nossas vidas. Antes de começar a mensagem, gostaria de vos dizer o que ele me disse. Farei milagres através das mãos das minhas pequenas e humildes noivas. Minhas noivas, fostes de facto enganadas. Fizeram-vos acreditar que aqueles que usam o dom da cura são pessoas especiais ou especialmente escolhidas para isso. Nada poderia estar mais longe da verdade. Mesmo nos primeiros anos da Igreja, as curas entre os fiéis sem a intervenção de um apóstolo eram algo perfeitamente normal. O meu espírito repousava abundantemente sobre o meu povo, que acreditava em mim, até ao ponto em que lhes era ameaçada a morte. A virtude era, naqueles dias, muito mais comum do que é hoje. Mas a ilusão é que é preciso ser alguém espiritual, uma personalidade espiritual importante, para que as curas se manifestem. Tudo isto faz parte da corrupção de uma sociedade moldada por Hollywood, onde se exibe às pessoas o sensacionalismo, o brilho e o glamour. Uma forma pervertida de cristianismo. Conta-lhes as tuas experiências, Claire. Bem, não sei bem como tudo isto se encaixa, mas ele pediu-me para vos contar, por isso vou fazê-lo. Visitei uma igreja em Phoenix. Foi logo após a minha conversão, provavelmente há cerca de 28 anos ou assim. Um homem muito conhecido, com um ministério de cura em expansão e famoso, veio a Phoenix para pregar nessa igreja. Fomos buscá-lo ao aeroporto. O pastor enviou-nos para lá. Ele ministrou, portanto, nessa igreja que na altura contava com cerca de 800 pessoas. E fiquei espantada com o que ali aconteceu. Houve tanto drama, tanta agitação, tanta, quase diria, histeria. Alguém atrás de mim foi curada de cegueira num olho e eu sabia que era verdade, porque ela não queria ir para a frente e contar a sua cura, o que o Senhor tinha feito a ela. Acabei por convencê-la, no último minuto, a subir ao palco. Mas eu sabia que ela não era uma farsante, pela forma como resistiu ao apelo para ir ao altar. Mas eu simplesmente não conseguia ver Jesus naquela forma de agir. As curas? Sim. O drama? Simplesmente não se parecia com o sermão da montanha ou com o sermão de Jesus na casa de Pedro, onde o paralítico foi curado. Isso perturbou-me. 15 anos depois fomos convidados para o seu programa em Los Angeles e podemos contar-lhe algumas coisas sobre o nosso caminho de fé, que na altura em que vivíamos no deserto era completamente diferente. Mas eu tinha de rezar por aquele homem. Comecei a interceder e muito rapidamente tudo passou de uma oração para um momento de luto. Senti um grande mal-estar no estômago. Tive muitas náuseas e fui tomada por uma profunda tristeza. A razão era que aquele homem possuía o dom da cura, mas também vivia como um rei. E quando ele viajava para países estrangeiros e se apresentava dessa forma com o dom, o Senhor explicou-me que ele ensinaria às pessoas o dom da cura significaria dinheiro. Se queres ser um cristão rico, tens de ter um ministério de cura. Não consigo descrever a imensa repulsa que o Senhor me fez sentir devido a esta distorção da fé. Não foi necessariamente culpa dele. Ele era um bom homem, simplesmente tinha dinheiro e por isso vivia de acordo com isso. Mas o problema é que viver assim nos países do terceiro mundo tem um exemplo muito perverso. Abriu as portas ao materialismo e à ganância, que se apoderaram facilmente de um cristão em ascensão e distorceram completamente o rumo que ele deveria seguir na vida. Vocês sabem que não podemos servir a Deus e a Mamon. Temos de tomar uma decisão.
Nesse momento, o Senhor voltou a intervir e disse: "E essa tem sido a norma, e uma das razões pelas quais não permitirei mais nenhuma ressurreição que gira em torno de um ser humano, pois a corrupção em tais eventos não conhece limites. Sim, é maravilhoso quando os crentes se reúnem, mas é também uma oportunidade para o pecado. Está a tornar-se mais um evento de relações públicas do que uma reunião de fiéis que me adoram e recebem cura. O renascimento que está a ocorrer neste momento é oculto, um após outro, em famílias e pequenos grupos, até chegar àqueles que sofreram horrores indescritíveis às mãos de ISIS. Não há nenhum evangelista superestrela anunciado proveniente de uma nação tão habituada a adorar os ricos e famosos. Agora quero ir direto ao assunto. Meu povo, a cura é para todos aqueles que a desejam. Não excluo ninguém. Se desejarem o dom com suficiente urgência, irão procurar-me até que ele se manifeste. É claro que a decisão é minha, mas não vos negarei os dons, a menos que seja perigoso para vós tê-los nesta fase das vossas vidas. Nesse caso, eles estão apenas adiados ou ainda não estão ativos. Se assim for, haverá uma boa razão para isso. Isto é o que vos está destinado, minhas noivas. Eu vivo em vós, o meu espírito habita em vós, e também o meu Pai faz a sua morada em vós. Quem me ama obedecerá às minhas palavras. O meu Pai amá-lo já, e nós iremos ter com eles e estabelecer-nos-emos junto deles. Isto é João 14, versículo 23. Quem tiver acreditado e se tiver imergido na minha palavra será salvo, mas quem não tiver acreditado será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que acreditam. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Eu não disse apenas àqueles que são ungidos para curar. Eu não disse apenas àqueles que estão no ministério. O que eu disse é: se quererdes, estes sinais vos acompanharão. Por favor, acabem com a adoração de heróis e com a falsa ideia de que apenas as almas chamadas podem realizar curas em meu nome. Há muitas pessoas doentes neste mundo. Não quero sobrecarregá-las ainda mais, com a obrigação de irem a pavilhões desportivos, grandes reuniões e centros de conferências, e todo aquele alvoroço, como dinheiro para viagem, motéis e coisas do género. Não fundei o meu reino em super-heróis, mas sim nos homens e mulheres comuns e corriqueiros, tal como vocês são. A única diferença é que alguns me procuram e outros procuram-me até me encontrarem. Vocês vão procurar-me e encontrar-me se me procurarem de todo o coração. Mas infelizmente, muitos cansam-se de fazer o bem e desistem pelo caminho, apresentando desculpas de que não têm o dom. Ele está lá, basta apenas que o reacendem da forma que eu desejo. E isto que me refiro. Não precisam de fanfarras, não precisam de palavras altas e apaixonadas, não precisam de qualquer tipo de arrogância. Tudo o que precisam é de uma pessoa doente e de um crente. Isso equivale a um milagre. Como está escrito em Atos 10, versículo 38. Ele andava por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo. Anotem esta fórmula para vocês. Uma pessoa doente mais um crente é igual a um milagre. Esta é a fórmula que vos dou. É tudo o que é necessário para que uma cura aconteça. O que poderia ser mais simples e direto que isso? Vamos analisar isto por um momento. Uma pessoa doente. Eu não disse uma pessoa doente com fé, pois vou enviar-vos aos incrédulos para os curar, para que possam acreditar. Como está escrito em João 2, versículo 23.
Quando Jesus estava em Jerusalém durante a Páscoa, muitas pessoas acreditaram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Haverá momentos em que a fé da pessoa por quem rezais atrairá a minha misericórdia e vós estareis simplesmente ali como símbolo da minha presença. Haverá momentos em que sentireis que deveis lembrá-la da minha misericórdia em todas as situações. O meu Espírito está convosco e guia-vos. Mais uma razão pela qual é tão importante sintonizar-se comigo e afastar-se do mundo. Quanto mais receberem de mim, mais facilmente poderão ser guiados. Mas se tiverem muito caos mundano nos vossos pensamentos, a minha voz será abafada. Por isso, esta preparação no silêncio e o facto de me ouvirem são tão importantes. Então, tendes uma pessoa doente, com ou sem fé. Ao lado dela, tendes um crente. Vocês sabem quem eu sou e sabem que eu vivo em vocês. Sabem que sou misericordioso. Sabem que vos envio para orar pelas pessoas, para que sejam curadas. Isto deve dar-vos a confiança necessária para sair e revelar-lhes quem eu sou. Vejam, isto não tem nada a ver convosco, tem a ver comigo e com quem eu sou. Peço-vos, meus queridos, se me amam, façam-me conhecido aos outros. Não através de palavras vazias, mas através de atos de misericórdia. Ou já consigo ouvir alguns de vós? Vejam, este espírito maligno está a dizer-lhe para não usar palavras. Tenho de rir, vocês são realmente divertidos para mim. O que estou a dizer é que todos podem falar de mim e todos falaram de mim. Mas quantos demonstraram o meu poder? Como disse Paulo, estive convosco em fraqueza, com temor e grande temor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que o medo de Paulo vos sirva de boa lição, para que também vos possais superar o vosso medo dos homens e da carne. Quantos de vós foram apedrejados em meu nome? Sofreste ao ponto de derramar sangue? O que é um pouco de escárnio? Tendes de chegar ao ponto em que a eternidade dessa alma vos seja mais importante do que perder a vossa reputação. Além disso, é bem possível que eu me vire e realize um milagre no meio de vós. Não algo que tenhais invocado com fanfarras e rufos de tambores. Não, algo que tenhais rezado em voz alta e com veemência. Nada mais do que a vossa intenção invisível de que eu fosse misericordioso para com essa pessoa. A minha mãe limitou-se a olhar para mim e disse: Filho, não têm vinho? Tudo o que têm de fazer é olhar para mim no vosso coração e dizer: Senhor, esta alma está a sofrer? Acham que eu consigo compreender esta indicação? Ou pensem que tenham de criar uma atmosfera repleta de fé? Uma atmosfera repleta de fé pode ser algo maravilhoso, mas na maioria das vezes irão vivenciar diariamente ocasiões em que eu posso manifestar o meu poder e curar a pessoa que está ao vosso lado na fila. Então, agora chegamos ao milagre. Como é que o milagre se manifesta? Acontece simplesmente. 1 mais 2 é igual a 3. No momento a pessoa está doente ou com dores, no momento seguinte as dores desapareceram. Sem relâmpagos, sem instrumentos de percussão, sem anúncios pelo microfone. Ele ou ela está simplesmente curado. Ou afastam da pessoa enquanto ela ainda tem dores. No dia seguinte, ela pode estar completamente curada, tendo a cura ocorrendo em etapas subtis. Veem, sob a influência de Satanás, o homem tornou tudo muito mais complicado do que eu alguma vez pretendi. Há muitos mais a dizer sobre este ensinamento, mas quero parar por aqui e quero que comecem por algo muito simples. A vossa mãe tem dores de cabeça.
Perguntem-lhe se podem rezar por ela. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Coloquem as mãos sobre a cabeça dela e peçam-me simplesmente: por favor, tire-lhe a dor. Mantenham a vossa atenção nisso durante algum tempo. Não precisam dizer estas palavras. Consigo ouvir-vos muito bem no vosso coração e nos vossos pensamentos. Mantenham a vossa atenção nisso por um momento e depois deixem isso comigo. Se ela não sentir nada imediatamente, perguntem-lhe daqui a 15 minutos como se sente. Se ela se sentir um pouco melhor, voltem a colocar a mão sobre ela. Não há motivo para vergonha. Não vos dei um exemplo? Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram-lhe que o tocasse. E ele, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E depois de cuspir nos olhos dele e impor-lhe as mãos, perguntou-lhe: veja alguma coisa? E ele olhou para cima e disse: vejo pessoas, mas parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a impor-lhes as mãos sobre os olhos, e ele abriu os olhos, a sua visão foi restaurada, e ele viu tudo com clareza e nitidez. Minhas noivas, quero dizer-vos que sois verdadeiramente um rebanho segundo o meu coração. Estou tão contente com o longo caminho que percorrestes nestes poucos meses, e antes de vos levar comigo para o céu, ireis crescer ainda mais. Continuem simplesmente a ouvir como crianças pequenas. Não permitam que o inimigo vos engane e faça com que a cura em meu nome pareça complicada e demasiado elevada. Não permitam que ele semeie a confusão. Eu torno isto tão simples para vós. Lembrem-se de que apenas 3 coisas são necessárias para uma cura. Uma pessoa doente mais um crente é igual a um milagre. É tudo o que é necessário. Guardai as minhas palavras nos vossos corações e lembrai-vos deles da próxima vez que tiverdes a oportunidade de tocar alguém por mim.